pedir ao Senhor que nos capacite a entender, a ser usados por Deus nessa terra, entendendo qual é a vontade dele. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos em Teu nome. Oh Deus, a Tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria ali. E sabemos que em toda a terra o Senhor tem preparado o Teu povo. O Senhor tem preparado a Deus, amado, um povo santo, um povo que escolheu te servir, confiar em Ti, caminhar contigo. Então nós te agradecemos, ó Pai, porque temos esse fogo, essa paixão dentro do nosso coração. E sabemos, ó Deus querido, que muitas são as lutas que nós temos, mas o Senhor é aquele Deus que nos abençoa, é o Deus que prepara a sua igreja. Então nessa noite, enche o nosso coração de esperança, de fé, de temor, nos dá entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, meu Senhor. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus Cristo. Abra o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje eu queria dar uma introdução apenas na carta de Tiatira. É a maior carta para a igreja mais, não insignificante exatamente, mas a que menos tem um significado especial e tudo. Então vamos ler a partir do verso 18. Ela diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti o tolerares a esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra, essa última frase do texto, é que sempre eu me apoio e creio que o Senhor está falando não só aquela igreja lá, mas também por todos os anos que vem passando desde que Jesus ascendeu aos céus e passou essas informações. Então, só relembrando os irmãos, essas coisas são aquelas coisas que João chama as que são, né? Então, se você pegar o capítulo 1, verso 19, ele fala das que viste, das que são e das que hão de acontecer. Então, até o começo das cartas, até o começo das cartas, que é o capítulo 1, João viu. Então são as coisas que viste. Ele viu Jesus glorificado e tudo mais. A partir do capítulo 2 até o capítulo 3 completo, você tem as coisas que são. Então é muito importante a gente entender que o Senhor Jesus, Ele quer cuidar da sua igreja. Então Ele nos levanta algumas situações para a gente pensar, para meditar. E essa carta talvez tirando a de Laodiceia, seja uma carta muito pesada, né? Uma carta que ela traz assim
um juízo muito severo para as igrejas, né? Então, lembrando que o nosso tema, né, não podemos esquecer, é mantendo a temperatura do amor. Lembrando os irmãos, por quê? Mateus capítulo 24, verso 12, se eu não estiver errado, 12, 24 eu sei que é, 12 talvez, vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, né? Então, a tendência no final dos tempos é o amor se esfriar. Vai haver um avivamento muito grande, mas vai haver um desvio de doutrina muito grande também. Então, quando nós olhamos para as cartas, nós temos a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. A igreja de Éfeso, aquela igreja marcada pela licenciosidade, o culto a demônios, a muitas festas, né? Culto aberto a todo tipo de libertinagem, enfim, tudo isso. Quando nós pegamos a igreja de Esmirna, o que nós temos ali é uma igreja mais rica, uma igreja com um poder econômico muito forte. E quando nós chegamos na igreja de Pérgamo, o que nós temos é uma igreja politicamente, uma igreja forte. Agora, quando nós chegamos para Tiatira, né, chega uma carta que é grande, mas é uma igreja da menor cidade, com menor expressão entre as cidades que havia, é a cidade com menor expressão. Arqueologicamente, nós não temos muitas informações. Então, eu queria dar uma introdução hoje para a gente poder entender esse teor da carta, porque ela é muito pesada. Então, assim, falta muito material para entender alguns costumes lá. Não é que não tenha nada, tem, mas não tem o que poderia ter, o que seria bom ter. Fundou-se uma cidade em cima de Tiatira, e aí não se teve escavações, então você não sabe o que tem lá de baixo para você entender um pouco aquela cidade, né? Então não tem muitas informações arqueológicas. Agora, Tiatira era uma cidade inexpressiva do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e cultural. Mas ali naquela região passava o correio imperial, então ligava a Ásia, a Europa. Então, tornava essa cidade um ponto importante, mesmo que ela não tenha sido desenvolvida, não tenha se desenvolvido muito bem, mas ela tinha uma condição, com essa rota, de crescer, de negociar e muitas coisas assim. Então, há duas coisas que marcaram muito essa cidade, né, nesse tempo, e aqui é muito importante para a gente poder entender o porquê que Jesus fala o que fala. E se você lembrar o que eu estou falando para você em cada carta, Jesus pega uma situação do momento, ele pega uma ideia, ele pega um conceito da cidade e ele então coloca isso na vida dele e se apresenta. Então, duas coisas marcaram muito essa cidade. A cidade é uma cidade de um comércio muito forte, é uma cidade que tinha vários tipos de indústrias, mas o que mais se destacava era de tecidos e era de metais. Então havia uma metalúrgica lá, agora não é como a de hoje, né? Mas havia uma metalurgia muito forte e de tecidos. Se você for para Atos, capítulo 16, e aí isso também não me engano, é versículo 10, você vai ver a história de Lídia, que Paulo estava lá em Filipos, encontrou Lídia, e lá diz que Lídia era de onde? Era de Tiatira, né? E Tiatira era uma cidade governada por Filipos, ele estava sendo governada por aquele império romano, então ela era como se fosse uma colônia de Filipos. Mas lá você tem uma mulher que era de Tiatira e trabalhava com roupas, e trabalhava com tecidos, né? E quando se fala, quando lá fala, trabalhava, se não me engano, com púrpura, então a púrpura na verdade é uma cor, né? Do vermelho para o roxo, alguma coisa assim. E é um pano, uma cor que era só reis, procônsul, pessoas de muita importância que usavam. Então, quando falava que trabalhava com púrpura, estava se referindo a um tecido tingido com essas cores e que tinha esse aspecto de realeza. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender nessa cidade. Uma cidade com um comércio muito forte, com uma indústria muito forte, principalmente na metalurgia. Mas a outra coisa que marcou muito essa cidade é que ela tinha um sistema organizado muito forte de profissionais. Então, aquilo que a gente chama hoje de sindicatos, ela tinha grêmios, ela tinha associações, né,
na área de lã, de couro, de tecido, da metalurgia, como eu falei. Então ela criava, naquilo que nós conhecemos hoje, tipo sindicatos e grêmios, e essas pessoas, elas se ajuntavam para se tornar cada vez mais fortes. Temos hoje, como é que chama? Quando você cria um grupo de pessoas, e essas pessoas se juntam para se tornar mais fortes, às vezes no mesmo ramo, né? A cooperativa. É mais ou menos isso que você tem. Então, lá isso era muito forte. Agora, qual que era o objetivo? Eu queria muito que você entendesse isso, para você ver que isso cabe para os nossos dias hoje, né? Então, para que servia esses grêmios? Para que servia essas cooperativas que nós conhecemos hoje, os sindicatos que nós conhecemos hoje? Primeiro, para dar proteção. Então, se você está sozinho, você está sem proteção. Mas se você se ajunta com outros do mesmo ramo e vocês criam um pacto, então você fica mais forte, você é guardado, você é protegido. Então, esse comércio, essa indústria e essas associações estavam intimamente ligados, eles precisavam estar ligados para dar proteção e para trazer benefício e recreação e festas e coisas assim. Então, quando a pessoa não participava de uma associação, ele estava abrindo mão de prosperar, ele estava abrindo mão de negociar, porque ele não tinha campo para ele negociar, ele não tinha espaço, porque ele não fazia parte de uma cúpula, ele não fazia parte de um sindicato, ele estava fora. Então, quando a pessoa não era envolvida nisso, ela não se envolvia, ela perdia essa oportunidade. Hoje nós sabemos que existe também. Ribeirão tem isso, né? Eu não posso provar, mas eu sei que tem cartel, por exemplo, de posto de gasolina, a gente sabe que tem, né? Só não fala porque os caras são muito fortes, mas eles se ajuntam, se tornam fortes e eles dominam e acabou, e fim de papo, né? Então agora veja bem, cada grêmio ou cada associação tinha uma divindade. Então hoje a gente se reúne com churrasco, muita gente faz isso, mas a gente só se reúne com churrasco. Mas naquela época, a questão de adoração a deuses era um negócio muito sério e muito forte. É uma necessidade você ter um Deus. Hoje não é. Hoje o Deus é você mesmo. As pessoas pensam assim. Mas naquela época, havia uma necessidade no coração da pessoa de ter Deus, de ter um Deus, qualquer que seja. Então, esses grêmios, eles se reuniam mensalmente, às vezes a cada mês e meio, 2 meses, é o que nós temos de informação. E essas reuniões, obviamente, eram regadas a muita festa e também a adoração à sua divindade particular, né? Então, havia essas promoções de festas, adoração a divindades, sacrifício a ídolos e terminava cheio de licenciosidade. Então, quando a pessoa é envolvida nisso, ela tinha que participar dessas coisas, ela não podia estar fora disso aqui. Então, a centralidade aqui, a ideia aqui, é que isso gerava, e aqui que eu preciso que a gente entenda, para a gente não cair nessa armadilha, gerava um estilo de vida, gerava um estilo de se viver a vida naquele lugar, e isso envolvia a sociedade naquilo ali. A sociedade não conseguia sair fora daquilo. Nós temos essas questões hoje também, talvez um pouco mais livre, mas temos, né? Você tem certas situações que é colocada sobre a vida pela sociedade, certas situações que são impostas e você sabe que você é livre para não fazer, mas se você não entrar naquilo, ou você não negocia, ou você está fora da multidão, enfim, né? Pensa, há 20 anos atrás, se nós saíssemos com uma calça rasgada, ia chamar a gente o quê? Né? Mas hoje, se você é jovem e não sai, se ele está fora, você que é velho, o que é isso aí? Em novembro eu vendi uma calça jeans, se tivesse uma marca de sol. Se É. fosse uma banda no tempo, não vendia mais. Acabou então, pois é. Então você percebe, isso são imposições, né? Cria-se esses grêmios, cria-se esse estilo de vida e envolve a sociedade nisso e ela vai se perdendo. Então eu não consegui fazer isso com a igreja, mas eu quero que você assista aquele filme, aquele documentário, o drama das redes, não o drama, o dilema das redes. Aquilo é muito sério, aquilo não é uma
proposta para você abandonar celular, abandonar rede social, não é isso. É você controlar e não ser controlado por aquilo. A inteligência artificial, quando se falava isso há 10 anos atrás, a gente nem imaginava onde ia chegar. A gente pensava em algumas coisas, mas hoje essa inteligência artificial, ela está resgatando, ou está absorvendo da pessoa que acessa os sentimentos da pessoa, porque pelas postagens e pela navegação que a pessoa faz, ele consegue mais ou menos mapear. Tem um nome esse negócio também. Como é que é, Alex? O nome desse negócio lá, esses pontos lá aqui? Tem isso e tem outro negócio também. Tem outro negócio. Eu não estou sabendo fazer a pergunta. Mas ele consegue mapeando a tua vida. Então o que acontece? Mapeando a tua vida, toda vez que você acessa, o que ele faz? Ele coloca propagandas e coloca coisas ali para você ver, e ele sabe mais ou menos como você é. Isso é inteligência artificial. Então isso vai dominando você. Agora, isso é muito pouco, né? Porque você imagina isso aí hoje desse jeito, está tudo bem, mas você imagina quando isso aí, que para mim é uma plataforma, nos últimos tempos, isso aí dá mão do diabo agora. Quando o diabo agora, eu vou sumir. O anticristo agora, eu vou sumir. Quando eu falei do Pix aqui semana, acho que domingo, se eu não me engano, domingo de manhã eu falei, o Pix não é a marca da besta, mas você pode ter certeza que ele faz parte daquela plataforma, né, que vai gerar essa unidade financeira no mundo, que Apocalipse fala para nós, né, que isso a pessoa só vai poder comprar, poder vender, poder negociar se tiver uma marca. Então você vai perder a questão de você falar, quanto custa isso? Custa tanto. Então toma aí, me dá aí o troco. Não vai existir isso mais. E não é dizer para você que você vai ter dinheiro lá no banco, você vai usar cartão. Não é isso. É que o dinheiro vai sumir de fato, você vai passar a ter crédito. Então você vende uma casa por 200 mil, você não recebe 200 mil, você recebe um crédito, e você vai usando esse crédito. Agora, qual que é o dilema aí do negócio? É que isso agora começa a passar pelo governo. Então tudo isso percebe? A integração. Então isso está acontecendo no mundo todo, isso passa pelo governo. Você acha que banco, é mesmo, eu estou errado, hein? Você acha que banco que briga por causa de 1 centavo vai deixar de ganhar dinheiro? Porque agora o Pix é de graça, não é isso que eu estou falando? É de graça, você vai, transfere na hora, está ganhando 2 dias, não tem dó, não tem TED, não tem mais nada. Eu faço uma transferência por mês, eu posso fazer, pagando a taxa do banco. Se eu fizer mais uma, R$10. Você imagina o Brasil todo dia acontecendo coisa assim. O banco vai perder isso? Tem alguma coisa para isso daí. Então nós, igreja, povo de Deus, nós temos que começar a pensar nessas questões aqui. Então começa a se criar um estilo de vida na sociedade e vai envolvendo a sociedade. Quando a gente vê, nós estamos meio que perdidos nisso. Então esse estilo de vida aqui, como o de hoje, é um estilo de vida escravista, que te coordena, te empurra para um certo estilo de vida que você às vezes não quer, né? Mas que você é obrigado a fazer. Então foi dentro dessa cultura que a igreja de Tiatira se apresentou como uma igreja forte. Ela tinha os seus problemas, a gente vai ver, mas ela também foi elogiada por Jesus também, né? Mas ela apresentou-se como uma igreja forte, uma igreja crescente, né? Agora, qual o desafio para nós aqui quando a gente olha para esse contexto de Tiatira, né? Como nós que somos cristãos devemos reagir nessas circunstâncias? Pensa em Tiatira. Se você não tiver parte do grego, você não pode negociar, você não vai poder prosperar, você não vai poder vender, você não vai poder comprar, você está fora de todo o esquema. Como é que você vai viver? Como é que nós, nessas circunstâncias, vamos viver, né? Então hoje essas imposições da sociedade moderna são muito parecidas com daquele tempo, né? Nós somos pressionados a ter coisas, a copiar modelos, a seguir tendências. Caso contrário, a gente não acha espaço na sociedade. Eu estava esses dias com a Meire nas lojas americanas e vendo um celular tal, que a Meire estava querendo trocar. Aí a moça que estava vendendo o celular, ela falou para mim, então, o meu é um iPhone, paguei 7 mil.
estou arrependido até, mas aquele negócio, o ímpio, saiu, novidade, queria comprar correndo, comprei, estou arrependido. O que é isso aí? É a imposição da sociedade. Você tem que ser um primeiro a comprar, você tem que correr lá, você tem que sair mostrando para todo mundo, você tem que estar, você percebe essa imposição. Como é que nós reagimos com relação a isso? Isso é uma plataforma, irmãos. Isso é uma plataforma que está preparando para o governo mundial. Isso é uma plataforma que está preparando para poder governar as mentes das pessoas. Você percebe? Isso é um governo de mente. Você não sabe comprar aquele celular, mas você comprou porque você foi induzido aquilo. Se você parasse para pensar um pouquinho, você tinha feito. Então, nós vamos começar a questionar se situações como a de Tiatira chegasse até nós. Então, por exemplo, como eu, como pastor, devo reagir quando eu vejo igrejas crescendo com mensagens enganosas, crescendo numericamente, ocultando a seriedade do pecado? Como é que eu, como pastor, tenho que reagir? Eu tenho que vender, eu tenho que me vender, eu tenho que vender a palavra, eu tenho que fazer acordo. Quando eu começo a ver que igrejas estão crescendo e não estão falando da severidade do juízo, conforme diz Atos capítulo 17 ou 16, 17, severidade do juízo de Deus, quando o foco desse nosso tempo é o homem e não a glória de Deus, como é que nós como igreja, eu como pastor, devo reagir? Eu vou na tendência ou eu pago o preço para não ir na tendência? O que eu devo fazer? Percebe? Jesus pregou, e chegou um momento que ele pregou uma mensagem dura e todo mundo foi embora, e ele não mudou a mensagem dele. Paulo pregava e não mudava a mensagem dele, os pais da igreja pregavam e não mudavam a mensagem dele. Então nós temos uma mensagem que nos é entregue, nós não podemos mudar a mensagem de jeito nenhum, Como nós reagimos, por exemplo, quando alguém está vendendo algo muito barato, está muito barato, para poder pagar uma conta de luz, por exemplo, uma conta de água, para poder comprar alguma coisa para botar na mesa? Será que nós somos induzidos a ser gananciosos e falar, não, eu não posso dar porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades para fazer? Como é que a gente reage? Porque a indução a ser mesquinho, ela vem de uma sociedade que diz para você juntar, acumular, e quando o irmão, quando a pessoa está passando necessidade, então a gente não costuma ajudar, porque a gente acha que vai faltar sempre para a gente, E é interessante que é sempre nos pobres que você sempre encontra mais recursos, e mais vontade de ajudar, Como é que nós reagimos quando essas coisas estão diante de nós? Muitas pessoas vão aceitando imposições no trabalho para não perder emprego, mentem, fazem negócios errados, enganosos, desonestos, porque tem medo de perder o emprego. E aí eu conheço gente assim, eu sei de gente que faz falcatrua grande, e dá curso de casais, e prega, é impressionante. Você percebe que esses são os falsos mestres que estão aí rodando, estão mexendo no nosso meio. A cantora Ludmilla, eu vi uma notícia dela ontem, hoje, que ela abriu uma célula para cantar, para louvar, para estudar a palavra de Deus. Isso aí são os falsos mestres que vão induzindo as pessoas, vão criando tendência na vida das pessoas. Aí você olha para as músicas, você olha para a roupa, você olha para o estilo, e você é incrédulo, você é mundano, e você olha para uma pessoa daquela, e ela falando de Deus, ela tem uma célula, então está tudo certo, é isso aí, olha só, é igual eu vivo aqui agora, só que agora eu vou viver num ambiente que fala de Deus, mas quando eu saio desse ambiente, eu vivo a minha vida normal. Esses são os falsos mestres dos nossos dias, que criam tendências, que criam grêmios, associações, estilos de vida, e que vão envolvendo a sociedade, enganando a igreja, enganando as pessoas, Muitas pessoas, para não ofender a família, aceitam ficar quietos, ao invés, muitas vezes, de se posicionar com relação ao pecado. Participam de ajuntamentos, casamentos, noivados, aniversários, e se juntam nas rodas e brincam, e contam piadas junto, e riem das piadas, e falam besteiras, mas não condenam o pecado.
Mas por quê? Porque ela entende que se ela falar um negócio de Deus, vai escandalizar. Mas Jesus falou assim: aquele que não se escandalizar de mim, esse é especial para mim, né? E aí, alguns momentos em Lucas vai dizer que as pessoas se escandalizavam dele. Mas se eu falar isso aqui, eu vou estragar a festa. Mas Jesus disse que a gente ia estragar mesmo. Ele disse assim que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer guerra. Guerra entre o marido e sua mulher, sua mulher e seu marido, os pais e os filhos, a nora com a sua sogra. Veio criar um reboliço, porque o posicionamento da igreja vai gerar esse negócio. E esses dias eu falei sobre a questão de casamento, que a gente fala de casamento e gera um casamento que é um momento tão especial, mas muitos crentes não fazem casamento de crentes, fazem casamento de mundo. Então a igreja precisa aprender a se posicionar. A questão aqui de Tiatira era a tolerância ao pecado. É isso que nós precisamos enxergar, é isso que nós precisamos marcar. Então a igreja vai ser envolvida nessa teia que está sendo criada na sociedade, com esses grêmios, com essas associações, e aí então começa a ter tolerância pelo pecado, porque entre uma pessoa, não, vamos amar, e aí você não confronta o pecado na vida da pessoa, e aí você não confronta de jeito nenhum, né? Então o problema central de Tiatira, então grave isso, era essa tolerância com o pecado, o estilo de vida que ela começou a viver, e que ela começou a tolerar o pecado e colocar Deus em segundo plano. Então a igreja, Tiatira, tinha os seus problemas. Então Jesus chega e se apresenta para a igreja. E Jesus se apresentou para Tiatira, e Jesus se apresenta para nós hoje também. Aí ele vai se apresentar, capítulo 2, verso 18. Eu quero hoje só trabalhar esse versículo só, porque eu precisava dar essa introdução. Eu queria que você guardasse bem essa questão dos grêmios, das associações, que na verdade geram, né, uma teia muito. Aliás, meninos aí de cima, www quer dizer alguma coisa com teia também, não tem? Então como é que é? Mundo. Todo mundo em rede, todo mundo em teia. Quer dizer, você percebe? Então nós estamos caminhando para um governo único, é o que a Bíblia diz, um governo único, centrado no anticristo, num só. Então tudo isso que está acontecendo hoje é uma plataforma. Então aqui nós já vemos que essas coisas Satanás já estava trabalhando isso daqui. Então Apocalipse 2,18, Jesus se apresenta para essa igreja que está vivendo essa tolerância com o pecado. Ele vai dizer: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então veja bem, Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Então aqui você já começa a imaginar, Filho de Deus, você começa a imaginar a questão dos olhos como chama de fogo, e também você começa a imaginar a questão do bronze, que era a questão da metalurgia lá. Então a apresentação de Jesus é constituída de 3 características importantes. A primeira dela, Filho de Deus. É o único lugar no Apocalipse em que você vê essa frase desse jeito. Você vê a questão da paternidade. Para você, essa frase é somente aqui, nesse versículo que você vê, né? Então, como nas outras cidades você tinha o culto ao imperador, aqui você também tinha. E eles prestavam culto a Apolo, que era filho de Zeus, que era considerado o Deus Supremo. Zeus era o Deus Supremo e Apolo era seu filho, né? Zeus era Deus do universo, Deus Supremo, e Apolo era seu filho. Percebe a questão de Deus, o Pai e Jesus, né? E aí se pensava que Apolo, esse Deus mitológico, ele encarnava nos imperadores. Então por isso você tinha culto ao imperador. Então Apolo era o Deus Sol, e aí se crendo que ele encarnava nos imperadores, você gerava então culto ao imperador, né? Mas Jesus, ele chega e requer para si essa condição. Por isso que ele estava dizendo: nós adoramos Apolo, que é filho de Zeus, o Deus Supremo, mas Jesus está dizendo aqui: eu sou o Filho encarnado do Deus Supremo. Não é Apolo, sou eu. Você percebe? A igreja precisa entender isso, que não há um outro Deus, não há um outro Filho. O Filho de Deus único é Jesus Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas,
que é Senhor da nossa vida. Eu sou o Filho de Deus. Então, essa ideia de um Deus que é adorado, Apolo, e que se crê que encarna nos imperadores, é adorado por ser filho de um Deus supremo, chamado Zeus, isso estava encarnado naquela sociedade. E Jesus vem e requer para si essa condição. Então não é à toa que ele diz Filho de Deus, ou Filho de Deus, como diz em Mateus, como diz João, não. Aqui ele está contestando uma ideia da sociedade, ele está contestando uma mentalidade daquela sociedade, e ele está alertando a igreja. Então nós precisamos crer que existe só um Deus, que é Jeová, que é o Senhor Supremo, e há um só Filho gerado dele, que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo: eu tenho autoridade que vocês estão atribuindo a Apolo, eu tenho essa autoridade, não é ele que tem, é eu que tenho. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele alerta a igreja, ele também confronta a igreja para que ela não se entregue a esse tipo de pensamento. Gostaria de ler, acho que dá tempo, Salmo capítulo 2. Esse salmo é muito conhecido e ele fala exatamente desse tempo de fim, né? Salmo capítulo 2, ele vai dizer assim, depois é bom você estudar esse salmo na tua casa, porque ele é muito rico, né? Vai dizer assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: quem são esses príncipes? Né? Durante toda a história. Então agora nós estamos diante de uma igreja que está vivendo isso aqui. Uma igreja que tinha Apolo, que se levantava contra o ungido e envolvia a sociedade nisso. Quais são os príncipes que conspiram hoje contra Jesus na nossa sociedade, na nossa vida? Quais são esses príncipes? Nós precisamos começar a ter esse discernimento de Deus. E ele continua dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, porque eles não aceitavam os limites morais que Deus queria colocar. Eles não aceitavam isso. Qualquer coisa que você faça nessa terra, mas se você quiser falar de Deus e impor a lei de Deus, pronto, você criou um problema enorme. É a ideia de romper os laços, de romper a lei, de romper a lei moral de Deus, e acabar. Nós não queremos isso para a nossa vida, nós queremos ser Deus da nossa própria vida. Nós temos outros deuses, e isso ainda é muito forte, e isso é forte na igreja. Quando você pega a igreja, isso eu não tenho como provar, eu só dei uma lida assim, sei lá se é verdade também, mas da deputada lá, Flor de Lis, né, que você sabe toda a confusão, e a igreja está cheia. A igreja está cheia. Você consegue entender isso? Consegue entender? Dá para a gente pensar. Então veja: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós vamos criar agremiações, nós vamos criar nosso jeito de viver, a nossa teia, a nossa rede, a nossa segurança. Nós não precisamos de Deus, nós nos garantimos, né? Nós podemos cuidar de nós mesmos, nós fazemos isso. Essa é a ideia de Tiatira, essa é a ideia aqui em Salmos, essa é a ideia ainda hoje, a mesma coisa. E ele continua: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aí ele continua, né? E você vai ver que tem muito a ver com o juízo de Deus e tudo mais. Voltando lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Então, qual é a aplicação que nós fazemos aqui quando você pensa que Jesus contesta essa autoridade que Apolo está requerendo, e Jesus fala: ele não é filho de Deus, ele não é filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Então Jesus faz essa contestação. Então vamos pensar numa aplicação. Qual que é? A igreja precisa deixar de olhar para outras pessoas, deixar de olhar para outras coisas e concentrar-se no verdadeiro Filho de Deus, né? Nós precisamos saber que Jesus é suficiente para nós, que a graça é suficiente para nós, que não precisamos mais do que isso, né?
Eu fui buscar esses dias uma fachada para a entrada lá do Vida Nova, para a gente fazer uma escada, um negócio. Aí eu nem ia fazer escada, eu sozinho deu a ideia, eu na hora achei meio estranho, depois o pessoal gostou, eu comecei a pensar, boa ideia, muito legal. Aí você começa a ver de casas, de igrejas, você vê cada negócio, mas eu falei, não Deus, eu não posso ser seduzido por essas coisas. O que nós precisamos debaixo daquela tenda é a tua presença, só. Não pode ter outro Deus ali. Não pode ter o Deus do dinheiro, o Deus da ganância, o Deus do orgulho. Isso não pode estar lá. O que tem que estar debaixo daquela tenda é apenas o Senhor e nada mais do que o Senhor. Então nós temos que aprender, e esse é o desafio, essa aplicação que nós fazemos aqui quando Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. É que nós devemos olhar para Jesus. Qual dos candidatos pode nos salvar hoje? Todo mundo quer o nosso bem, já percebeu? Todo mundo quer o nosso bem. Então por que eles não se juntam? Se juntam, pronto, dá tudo certo. Um quer cuidar da saúde, o outro quer cuidar do esporte, outro quer... Então junta tudo, faz um candidato só e faz o que tem que fazer. Pronto, aí também. Mas não é isso, você sabe que não. Aí você vai para Apocalipse, você vai ver que a referência a Satanás é que ele enganava as nações. E como é que ele engana as nações? Ele pega a liderança da nação, presidentes, Supremo Tribunal, Câmara de Deputados, é por ali que ele começa a enganar as nações. Então essas pessoas, elas estão enganadas, elas acham que está fazendo o melhor para você e estão tentando te convencer a acreditar nela, e o outro também fazendo a mesma coisa, e o outro também fazendo a mesma coisa. Então nós não temos que olhar para essas pessoas, e hoje nós olhamos para essa situação de política, hoje por exemplo, e nós vemos pessoas disputando essas coisas, pastores brigando por causa de política e defendendo um candidato e outro candidato. São os Apolos de hoje, são os Apolos. Essas pessoas estão requerendo para si o poder, mas a nossa salvação está em Cristo Jesus, só, acabou, nada mais do que isso. Aí Jesus fala de uma outra característica, além de ser aquele que é o Filho de Deus, ele fala que ele tem olhos como chama de fogo. Então o que João viu foi aquele olho, uma chama de fogo, mas Jesus estava com fogo inteiro, em todo o seu corpo. Jesus está deixando claro com essa expressão, olhos como chama de fogo, que ele conhece as pessoas que desobedecem a ele. E Jesus está dizendo que age contra essas pessoas, como nós vimos lá em Salmos. É muito sério isso aqui, você tem que entender que esses olhos, de fogo de Jesus é um olhar penetrante, olhando firmemente para você e para dentro de você e dizendo para mim e para você, eu conheço você e eu sei aonde você me obedece e aonde você não me obedece, e eu virei contra você. Tiatira não se posicionou contra o pecado de Jezabel. Então é por isso que Jesus olha para essa igreja e daí estou me apresentando para vocês como aquele que tem olhos como chama de fogo. Há 3 tipos de fogo em Apocalipse. Veja comigo aí, capítulo 1 de Apocalipse. Se você olhar o verso 14, a sua cabeça eram brancos como a alva lã, como neve, alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Se você pega o contexto, você tem aqui o fogo do amor. Jesus se apresenta na igreja, ele passeia pela igreja, esses olhos como chama de fogo de Jesus, esses pés como bronze, é um sinal de amor de Jesus. Ele está no meio da sua igreja, ele está segurando a liderança da igreja, ele está segurando a igreja nas suas mãos, ele é um fogo do amor. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 2,18, aí você pega o contexto, onde vai dizer, tem olhos como chama de fogo, aí ele fala de santidade, porque o contexto vai exigir isso. O contexto da igreja de Tiatira era a tolerância com o pecado. Então esse fogo aqui é o fogo da santidade. Jesus exige da sua igreja a santidade, ele quer a santidade, ele quer que seja um povo separado. E quando você vai para Apocalipse capítulo 19, verso 12, aí você tem o fogo do juízo. O contexto vai nos falar sobre esse juízo. Veja comigo, 19,
verso 12. Vou ler o 11 para ficar mais completinho aí. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Que é o advento de Cristo. Isso aqui é o momento onde Jesus está chegando na terra. Jesus está vindo, né? Você vai ver o restante aí do texto. Jesus está chegando, cavalo branco, e acompanhado da igreja, dos anjos. Paulo vai comer, mas legal mesmo assim, tá? Então vai dizer: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então agora nós temos o fogo, mas já é o fogo do juízo de Deus. Então você começa, tem uma evolução aí: o fogo do amor, o fogo da santidade, depois o fogo do juízo. Então você é uma evolução de certa maneira. Você começa com aquilo que é uma proposta, que é uma proposta de Jesus, aliás, é uma ideia de Jesus para nós, do amor dele por nós. Depois há uma proposta, dizer: isso aqui é que eu exijo da minha igreja. E depois ele vai dizer: se isso não acontecer, há um juízo que vai pegar todo mundo. Então essa imagem dos olhos como chama de fogo, isso está lá em Daniel capítulo 10. Você vai olhar lá e você vai ver tudo isso está bem descrito lá. Mas aquela mensagem de Daniel 10, o Senhor fala que isso é para tempos distantes, que aqui também que vai acontecer um dia. Então, qual que é o destaque aqui quando você pensa em Jesus olhando para você, e você olha para dentro dele, você olha para os seus olhos e você vê aquela chama de fogo? Então o destaque aqui é a profundidade da percepção divina na essência da intimidade do ser humano. Então você começa a ver como Deus é capaz de penetrar a mente, o coração, a alma das pessoas. Há uma percepção divina, há uma profundidade. Deus alcança com o seu olhar, Ele alcança o mais profundo do nosso coração, lugar que nem nós conseguimos atingir, em traumas, em medos, coisas que nós nunca conseguimos ser curados. Aí um dia Jesus entra nesse lugar e nos liberta. Ele tira a gente desses traumas, Ele traz cura para nós. Então é essa profundidade de percepção que Jesus tem da alma humana, da situação humana. Então, diante disso, irmãos e irmãs, nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira delas é que Jesus tem discernimento. É isso que Ele está dizendo para nós aqui. Ele tem discernimento, é penetrante quanto ao verdadeiro caráter de cada crente, de cada igreja. Ele sabe como você é, Ele sabe como essa igreja é, Ele sabe, Ele olha para você e Ele sabe como você é exatamente. É esse caráter penetrante, é essa capacidade de discernir o nosso coração. Não há nada em nós que fique oculto. Há duas situações no Novo Testamento que eu acho assim tremendas. Eu acho que eu avancei no entendimento delas um pouco, mas eu acho que ainda estou muito longe daquilo que Jesus quer dizer. Uma delas é em Lucas, quando 2 ou 3 vezes fala assim: Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Até uma outra palavra, não me lembro agora. Eles olharam para o semblante de Jesus e viram que ele estava decidido a Jerusalém. Quer dizer, uma coisa esquisita, eles conseguiram perceber pelo semblante dele. Isso é uma passagem que me deixa meio encucado assim, sabe? E a outra passagem é aquele momento quando Pedro nega Jesus, e o olhar dos dois se cruzam, aquele olhar penetrante de Jesus em Pedro, olhando para dentro dele, não olhando para os olhos, mas olhando para dentro dele, e diz que ele olha para Jesus e ele se arrepende e chora amargamente. Essa passagem é tão tremenda para mim, é tão linda essa passagem. Como nós precisamos de olhar para Jesus assim, como nós precisamos desse olhar de Jesus, porque não acho que havia lá, no caso de Pedro, uma ideia de condenação, mas de amor,
né? Porque quando Jesus ressuscita, ele diz uma coisa: avisa aos seus irmãos e a Pedro que eu vou adiante de vocês para Jerusalém. Interessante isso, né? Então veja, é importante a gente considerar, quando você pega essa questão desses olhos como chama de fogo, essa profundidade da percepção de Deus, a gente precisa considerar que Jesus tem um discernimento profundo. Nós precisamos ter isso como entendimento, saber que Ele sabe até o que nós pensamos. A outra coisa é que Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os intuitos do nosso coração, Ele sonda a motivação dos nossos atos. Mesmo que você finja alguma coisa, Jesus sabe que você está fingindo. Você pode enganar um, você pode enganar outro, você pode iludir pessoas, você pode iludir muita gente, mas Jesus sabe a motivação dos teus atos, Ele sabe cada detalhe. Ele desenterra todo o pecado oculto. Esse olhar de Jesus penetra o mais profundo do nosso coração. Ele sabe quando você sabe que uma pessoa está mentindo, a pessoa olha para o olho dela assim, sabe? Deixa eu olhar, né? Você olha, aí a pessoa desvia, você vai. Aí ela desvia o olhar, ela treme, ela gagueja, ela se perde, porque você está olhando lá no fundo do olho dela. Esse olhar de Jesus, ele desenterra a verdade do nosso coração. A expressão agora que nós temos que considerar também é que esse olhar de Jesus, como olhos como chama de fogo, é uma expressão de julgamento. Ele está olhando fixo, ele está olhando com um olhar de julgamento agora, como a gente vê em Tiatira. Fogo na Bíblia fala da ira de Deus, tecnicamente é isso, ira de Deus. E Apolo era considerado Deus Sol, fogo invencível, com um poder sem limites. O Sol tem um poder sem limites, ninguém consegue chegar perto do Sol. Nós temos um calor agora de 34 graus, eu estou achando gostoso, porque semana passada tinha 39, tinha 40, está tudo morrendo, e agora com 34 nós estamos felizes da vida. Poder que esse Sol tem, e olha que está milhares de quilômetros daqui. Então esse Apolo é considerado Deus Sol, sim, um poder sem limites. Mas Jesus chega e está dizendo assim: eu tenho esse poder, eu tenho esse brilho, eu tenho esse fogo. Esse poder não é de Apolo, esse poder é meu. Então ninguém nessa terra tem poder. O poder da igreja está em Jesus Cristo. O poder sobre essa terra está em Jesus Cristo. Então a aplicação que nós fazemos é que nós precisamos olhar para o amor infinito de Deus. Esse amor infinito, Ele olha para nós com os olhos, com chama de fogo, com amor. Primeiramente, estou no meio de vocês, eu estou segurando vocês, eu estou ministrando a vida de vocês. Olhar para a sua soberania, não é Apolo, não é Zeus, não é político, não é vacina, não é sistema, não é pandemia, não é nada disso. O que manda, a soberania está em Jesus. Se me permitir aqui o Marcos e o Daniel, né? Com todo respeito, se a gente conseguisse falar com o teu pai agora, né? Ô irmão, que bom o senhor está falando com a gente, vamos voltar para a terra um pouquinho, vamos viver uns aninhos. Eu não sei você, eu acho que é para nada, não tem coisa igual. Estou aqui no braço do pai, estou agora não, agora ele entende que Deus realmente cuida, que a gente sabe disso, a gente crê nisso, mas sempre tem sempre tem uma ranhoinha. Mas agora, quem está com Deus, você acha que quer voltar para essa terra? Não quer. Ele conhece agora a soberania de Deus poderosa. E a outra aplicação é saber que o Evangelho, irmãos, é o agente de transformação moral da nossa vida. Se você conheceu o Evangelho e a tua moral não foi mudada, o teu jeito não foi mudado, as tuas palavras não foram mudadas, o jeito que você tratar as pessoas não foi mudado, o jeito que você negociar não foi mudado, as coisas que você assiste na televisão não foi mudado, então não houve uma recepção honesta do Evangelho. Você não recebeu o Evangelho,
honestamente. Por isso que eu questiono, que eu falei de Ludmila e tantos outros, que se apresentam como cristãos, criam tendências, criam redes, criam agremiações, juntam o povo, mas não receberam o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho não mudou as suas vidas. Deus é o Senhor de toda a terra, e para essas pessoas não é isso, não é Deus. Deus está ali porque eles entendem que Deus está suprindo os seus gostos, as suas necessidades. Mas tira isso dessas pessoas, né? E a última coisa, que Jesus se apresenta também com pés semelhantes ao de bronze. Então veja, são 3 características que Jesus apresenta aqui para a igreja. Ele fala assim: olha, eu sou o Filho de Deus, né? Eu é que tenho o poder do fogo, eu tenho os olhos como chama de fogo, e eu é que tenho esses pés como bronze polido. Então, entre as atividades de Tiatira, você tinha metalurgia, que preparava material bélico para o exército daquela cidade e da região também. E era feito com uma liga de cobre e de zinco, se tornava muito forte e muito brilhante também. E Apolo era o padroeiro dessa cidade, era aquele que era adorado, era retratado muitas vezes. Se você buscar Apolo guerreiro, você vai ver talvez ele em cima de um grande cavalo, com um machado com 2 lâminas. Você vai ver ele com uma lança muito bonita, que parece ouro, mas é bronze, né? Muito bacana, forte. É assim. Então Apolo é retratado muitas vezes como aquele guerreiro montado sobre um cavalo, com armas, com todo o poder. E Jesus vem também com essa frase, ele vem questionar e fazer oposição, dizendo que ele é o verdadeiro guerreiro divino, ele é o guerreiro de Deus. Então, no mundo antigo, os pés representavam a direção na vida de alguém. Então, nós começamos a pensar algumas coisas, a entender que Cristo estava dizendo àquela igreja e está dizendo a nós o seguinte: ele é impulsionado pelo espírito de indignação ao ver o cristianismo paganizado naquela igreja. E Jesus é impulsionado pela indignação de ver o paganismo no meio da nossa igreja agora. Eu digo da nossa, do nosso tempo. Quer ver uma coisa? Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7. Deixa eu ver se quiser abrir aí comigo. Isso aqui, se você entender bem, cabe certinho lá com a questão do guerreiro, a questão de Apolo como guerreiro. Então, capítulo 7, verso 9, vai dizer assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Quem é o justo? Você sabe? Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Veja bem aqui o 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus sente indignação pelo pecado, pela igreja que anda em pecado, pela pessoa que anda em pecado. Deus sente indignação pela vida, pela pessoa que anda fora dos seus caminhos, dos seus padrões. E aí ele vai dizer no verso 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Percebe? É isso que Jesus está dizendo aqui em Apocalipse, que ele está contestando aqui aquilo que Apolo requeria para si. Jesus está contestando. Em Salmos nós vemos essa mesma palavra, ela está sendo realizada. Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo é o único que tem poder, é o único que tem poder, não há outro poder. Os pés semelhantes ao bronze polido mostra força, mostra estabilidade e mostra pureza absoluta que é de Cristo. Então a grande questão, concluindo, a grande questão de Tiatira é a tolerância ao pecado. Essa é a palavra para nós hoje. Nós estamos nos envolvendo numa teia muito grande de pecado, de tendência ao pecado.
de achar que isso foi pecado lá atrás, mas hoje não é pecado mais. Coisa interessante que eu vi esses dias, me lembrei agora, mas não está me vindo à mente os dados certos, mas nesses últimos 5 anos, a união homoafetiva cresceu, acho que 80%. 80%. E a união de héteros ficou em torno de 30%, 40%, mais ou menos. Você percebe? Percentualmente falando, o nível de divórcio dentro da igreja e fora é o mesmo. É o mesmo. As pessoas já não têm a tendência do pecado mais. Aquilo foi pecado lá atrás, hoje não é mais. Nós estamos sendo envolvidos nessa rede, a gente está tolerando muitas coisas, a gente tolera muito programa de televisão dentro da casa da gente, a gente tolera muita situação na nossa família, a gente tolera muita coisa. Nós temos que tomar cuidado, porque os olhos de Jesus são olhos de juízo, de fogo, e Ele tem olhos de amor, Ele tem olhos que exigem santidade. Mas não podemos esquecer que Ele tem olhos de juízo também, e que isso vai um dia ser exercido, esse juízo. Não tem como a gente escapar disso. Então nós temos que deixar o Espírito Santo falar conosco sobre isso também, sobre o que é tolerar o pecado, o que é para Deus o pecado. A palavra de Deus fala em Tessalonicenses que o espírito de engano vai atuar muito fortemente nos últimos dias, né? Muito forte. Então as pessoas serão enganadas, você não vai conseguir convencer elas que elas são erradas, você não consegue, porque elas estão iludidas, convencidas que estão certas. Mas nós não podemos tolerar o pecado, nós precisamos agir contra o pecado. A santidade que Deus exige, ela tem que queimar o nosso coração, ela tem que ser forte dentro de nós, e a gente começa a enxergar o que é pecado, porque há um juízo iminente. Então a tolerância com o pecado fora da igreja, então fora da igreja eu tenho as falcatruas, fora da igreja eu tenho meus conluios de mentira, mas aqui dentro eu sou outra pessoa, aqui dentro eu sou outra vida. Mas esse estilo de vida, essa tolerância do pecado, em que eu acho que ser igreja é estar aqui dentro num momento como esse, e quando eu saio eu já não sou igreja, eu sou uma pessoa comum. E aí eu tolero o pecado lá, eu não posso esquecer que já isso é um pensamento errado, mas quando isso acontece, eu afeto a igreja aqui também. Quando alguém sabe de um pecado de alguém e fala, não vou nem falar nada porque eu não quero problema para mim, você já arrumou um problema para você, porque você sabe de uma célula cancerosa e você não cuidou dessa célula, e você não extirpou, você não deu remédio, e essa célula vai se multiplicar, porque a tendência da célula é se multiplicar, e a tendência vai ser ficar pior, e você tem culpa desse negócio. Isso é muito sério. Não quero problema para mim, não quero confusão do meu lado. Você já arrumou uma confusão. O que a palavra de Deus em Mateus 18 fala? O quê? Se o teu irmão pecar, vai lá você e ele trata com ele. Se ele não aceitar, chama 2 ou 3 e trata o problema com ele. E se ele não aceitar, leva à igreja. E a igreja, se ele não aceitar, o considera impuro. É assim que se exerce a disciplina na igreja. Mas nós sabemos de pecado, e às vezes pessoas confessam pecado para algumas pessoas. Eu não quero falar para ninguém, estou confessando a você porque eu estou muito arrependido e tal. Mas a pergunta é: você resolveu esse problema? Agora você jogou um problema na minha mão. Agora o negócio está queimando aqui, eu posso jogar isso fora. Agora não tem como, grudou. Tem que grudar. Percebe? Essa questão de tolerância no pecado entra nesse ponto também, de saber pecado dos outros e deixar a igreja morrer. Então, percebe, naquela igreja tão linda e tão maravilhosa, né? O amor, a fé, o serviço, a perseverança, as últimas obras são mais maiores que a primeira, tudo isso, uma igreja linda, um jardim maravilhoso, mas deixou que uma célula cancerígena entrasse lá e fosse comendo e corroendo aquela igreja por dentro, até que de repente ela já estava tolerando o pecado, já estava tolerando Jezabel. Então,
não podemos agir como age o mundo. Eu queria encerrar, eu não vou nem ler, assim, não vou nem trabalhar muito o texto, mas eu só quero ler, deixar o texto para você marcar. Abre comigo em Colossenses capítulo 3, porque Paulo ele fala sobre essa questão de tolerância ao pecado, e a gente fica pensando quais são os pecados, né? Quais são os pecados? Eu acho que Colossenses, se a gente estudar, nós vamos começar a ter já uma linha, uma direção. Eu gosto muito de umas pequenas palavras que vão dando direção para a nossa vida. Então Paulo, no versículo 5 do capítulo 3, diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui não há acordo, aqui não é para adormecer, é para matar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele diz qual é a natureza terrena do homem pecador: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, olha aí os olhos como chama de fogo, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Isso aqui ele fala de um passado, não fala? Nós deixamos essas coisas, nós abandonamos essas coisas. Mas você veja bem, agora nós precisamos entender que a gente não tolera mais a prostituição, a avareza. Tem muito crente que ainda tolera dentro de si, né? Graças a Deus não são todos, mas essas coisas a gente não tolera mais. Mas aí no versículo 8 ele faz uma ressalva aqui, ele faz para a gente pensar direito, onde ele vai dizer assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Igualmente, é do jeito que você deixou a prostituição, deixou a avareza, deixou paixão lasciva, do jeito que você abandonou bebida, abandonou droga, abandonou homossexualismo, abandonou tudo, do mesmo jeito que você abandonou essas coisas, então você começa agora também a abandonar outras coisas. Ira. Tem crente irado no nosso meio? Tem crente irado. Tem gente que é irado, bicho é nervoso, né? Se queima com qualquer coisa. Indignação. Se dá uma palavra dura, o sujeito fica indignado, não aceita. Maldade. Rapaz, uma vez eu conheci uma pessoa, não vou dar nome não, mas ele fazia, ele mandava recado pela oração, sabe? Então, tipo assim, Isaías brigou comigo, né? Aí ele fala assim: Deus, perdoa esses irmãos que não têm paciência com os irmãos, cuida deles, Senhor, fala o coração dele. Pô, lá ele fala logo deles, mas o cara fica mandando recado, assim, entendeu? Isso é maldade no coração, né? Maledicência, né? Maledicência, fala mal dos irmãos, do pastor, nas rodinhas, nas redes sociais. Isso é a tolerância do pecado, porque isso é pecado. Isso é pecado, né? Linguagem obscena do vosso falar. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu, na verdade, vim para falar uma série de coisas aqui, mas não dá tempo. Então você percebe que o caminho para a gente começar a pensar sobre a não tolerar o pecado, talvez podemos começar por aqui, porque Paulo fala de algo assim muito forte, e que se eu chegar aqui e me posicionar como homossexual, todo mundo vai saber. Você não foi restaurado, rapaz. Se eu chegar aqui e me posicionar como uma pessoa que é prostituta ou prostituto, também as pessoas vão perceber. Mas você não foi mudada, você não foi mudado, por que você continuou fazendo isso, né? Mas se eu chego aqui e tenho ira dentro do meu coração, às vezes as pessoas não percebem. Aqui é um santo, mas em casa, meu amigo, no trânsito, meu amigo, rapaz, é um negócio. Então, assim, essas coisinhas são tolerância ao pecado. Jesus veio para nos libertar de todas elas. Amém? Foi puxado hoje, né? Não foi? Foi puxado. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Alguém especial para a gente estar orando? Ninguém? Tudo bem, então vamos orar agradecendo a Deus, que não tem ninguém para a gente orar, uma coisa séria. Vamos ficar de pé. Vamos
juntos clamar ao Senhor. Vamos continuar orando pela Vida Nova, porque nós já estamos furando o buraco lá. Estamos parecendo fuinha lá, tá? Parecendo um terço isso lá. Mas nós achamos água ainda, se Deus quiser. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui juntos e nós queremos orar pela tua igreja. Senhor, não nos deixa viver de maneira enganosa, tolerando o pecado, nem na igreja, nem na nossa vida, nem na nossa família, que isso incomode o nosso coração. O Senhor sorteia em nós, ó Deus, um lugar de repouso, um lugar de descanso, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, que o Senhor, que nós possamos gerar em Ti, ó Pai, um rosto de satisfação, que o Senhor olhe para nós e o Senhor tenha satisfação, da mesma maneira como o Senhor expressou a satisfação com Jó. Ó Senhor, da mesma maneira eu te peço que o Senhor faça isso conosco, que o Senhor nos leve a entender o pecado e a tolerância do pecado, e que nós possamos entender a força desses olhos como chama de fogo, a força daquele que é o Filho de Deus, original, verdadeiro, e que nós possamos entender a força desses pés de bronze que caminham indignados contra o pecado, e que nós possamos ser tocados pelo Senhor, ter vida com o Senhor. Ó Deus, olha para a igreja menonita de Vila Virgínia. Ó Deus, sara o nosso coração. Ó Deus, revela o pecado oculto em nós. Olha para o mais profundo do nosso coração, Senhor, e elimina o pecado, arranca, traz à tona, que nós possamos enxergar os nossos pecados, que haja, Deus, como Pedro, que recebeu aquele olhar de Jesus, e ele se arrependeu e chorou amargamente, que nós também comecemos a ter consciência do pecado, revelação do pecado, percepção do pecado, e que saia de nós um choro profundo de arrependimentos. Ah, Senhor, eu peço isso em nome de Jesus, eu clamo isso em nome de Jesus. Abençoa a igreja menonita de Vila Virgínia, abençoa a igreja menonita do Vida Nova, nos abençoe, Senhor, nos guarde, derrama graças sobre nós, prepara aquela igreja, prepara, Deus, a obra daquela igreja, os recursos para aquela igreja, que nós sejamos luz naquele lugar. Ó Pai, nós precisamos da Tua presença lá, nós não precisamos dos Apolos, nós precisamos de Cristo, Filho de Deus, naquele lugar. Nós precisamos do Cristo, Filho de Deus, aqui nesse lugar. Ó Deus, nós não precisamos dos Apolos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra, ó Deus, de ser tolerantes com o pecado. Abençoa a Tua igreja, leva a Tua igreja na Tua paz, na Tua graça, o restante de semana abençoadíssimo, vitorioso para o Teu povo, onde haja cura do coração, cura da alma, cura do corpo, Senhor, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e que o amor do Senhor, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, nessa graça e nessa paz.